Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os integrantes. A gente vai agora gravar o nosso TDE. Nosso TDE tem como tema as grandes navegações, o encontro com o outro, escravos negros no transatlântico. Então, basicamente, a gente vai desenvolver aí o nosso tema. E o nosso grupo do TDE é composto por... Júlia Feistrecker, estudante do terceiro período de História na PUC-PR. Matheus Gabriel Pereira, estudante do terceiro período de História na PUC. Bruno Pereira Silva. Newton Dutra. E por mim, Thiago Pizza. Então fechou. A gente vai então desenvolver o nosso tema, né? Então a gente vai iniciar falando aí de antes das grandes navegações, né? Então também porque os motivos dessas grandes navegações, o que aconteceu, né? Na verdade, tudo começa na África, né? Entre os africanos tinha uma organização social em que eles mesmos escravizavam, só que de uma forma totalmente diferente. Era uma forma mais escravizavam por uma questão familiar, né? Uma questão de sobrevivência, assim, mas não tinha esse abuso, né? Era uma coisa doméstica, exatamente, escravização doméstica. E com o passar do tempo isso foi criando mais força, os árabes invadiram o Egito e acabaram deixando isso como o tráfico de escravos virou um empreendimento comercial muito grande. Dali em diante foi a brecha que os portugueses encontraram para ter a mão de obra barata e entrar nesse comércio, né? Esse comércio que ganhou muita... Tá, estabelecendo então uma cronologia, os portugueses eles viam nos escravos na África ainda como uma moeda de troca entre favores. E depois, mais pra frente, eles viram o comércio de seres humanos numa oportunidade para ter uma mão de obra barata, escrava, né? Então era de graça. E trocando favores e estabelecendo, criando as cidades que foram estabelecidas na África por colônia portuguesa. E aí eles começaram a comprar escravos africanos e a vender para outros africanos na costa. Também aproveitando, se beneficiando da velocidade das caravelas, do transporte. E isso começou a, de certa forma, instigar os africanos a conseguirem poderes econômicos e políticos. Então eles, através da guerra, eles produziam cativo e o comércio distribuía. O comércio por parte dos portugueses distribuía os escravos na África e depois ao redor do mundo. É importante notar também que os portugueses e os espanhóis nesse século XV, né, e até na primeira metade do século XVI, e até na primeira metade do século XVII, então são somente portugueses e espanhóis que eles dominam aí essas grandes navegações, né, e iniciam também esse tráfico dos escravos, né? Então apenas ali a partir de 1660 que eles começam a perder essa primazia, então para essas outras nações, né? Que daí começa com os ingleses, já começa com os holandeses, né? Então no século XVIII que a gente vai ter daí uma maior competição sobre esses escravos, né? Sobre esse tráfico. Então os ingleses eles acabam sendo mais bem sucedidos no Atlântico Norte, e os portugueses eles continuam essa hegemonia aí no Atlântico Sul ainda, né? Então é bem notável aí que isso vira uma frota de comércio bem rentável de uma certa forma, né? Pra época, né? E a gente já cai nos dados aí que 12 milhões de escravos eles foram retirados da África, e desses 12 milhões, os 10 aí desembarcaram nas Américas. Então entre 1500 e 1800 quase 5 milhões de escravos eles já estavam desembarcando no Brasil. Então e essas viagens negreiras aí atingem os principais portos, o Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Então tem essa organização, tem esse crescimento, né, do comércio, dessas grandes navegações, do comércio dos escravos, do comércio negreiro, né, tráfico negreiro. O que a gente tem também
como que era durante esses séculos, principalmente o 16 e o 17, mais o 16 ali, o início, né? Como que se estabeleciam essas relações de troca entre os africanos e os portugueses, né? Quando os portugueses chegaram na África, os africanos tentaram estabelecer um comércio de troca com os portugueses, né? Eles trocavam cobre e pele de animais pelos serviços militares dos portugueses. E com o passar do tempo, essa dívida de prestação militar que os portugueses faziam, os africanos não conseguiam pagar essa dívida. Como o próprio Matheus já citou, tinha essa escravidão doméstica já presente no continente africano, e aí os portugueses já se aproveitaram desse momento, se aproveitaram dessa fragilidade e começaram a utilizar o africano como moeda de conversão, como moeda de troca, para pagar essas dívidas que os próprios africanos acabaram tendo com os portugueses, né? Com esses serviços militares que os portugueses prestaram, né? Tem relato de que os portugueses levavam africanos dentro do navio para os africanos desembarcarem lá e pegarem outros africanos para escravizar, como se existisse uma hierarquia nos escravos, né? Então os escravos que são mais fiéis aí ao senhor, ele ia junto na navegação para pegar os outros escravos lá, entendeu? E daí eles vinham em péssimas condições aí nesses tráficos, né, cara? Igual a gente tava comentando ali, as condições de viagem, né, que era nessas grandes navegações aí, chega a ser até emocionante de uma certa forma ali, a gente pegando como uma fonte histórica, né, o relato da vida do Mohamed, o Baquaca lá, e a gente lendo ali, tipo, chega a ser até emocionante, porque ele fala sobre essas condições péssimas que os escravos aderiam dentro dessas grandes navegações, né? Ficavam dias, não viam a luz do dia, não sabia quanto tempo tinha se passado. Ele relata lá que eles comiam um milho velho, um milho estragado. E você para pra pensar, os caras atravessaram aí o que da África até a América do Sul aqui, e depois vai pra Nova York. Então, são viagens aí que a gente... meses, talvez, né? E a gente não pensa que acontece no navio ali. A gente pensa que, cara, eles tinham banheiro, entendeu? A gente não pensa essas coisas, cara. Dificilmente, né? Eles não tinham como dormir, porque tanta gente que tinha. Ele falava que não tinha condições de sono, não tinha condições... Uma coisa também que isso que ele ameniza muito. Ele mesmo fala que ele ameniza muito, não conta nem 10% do que ele realmente passou. E outra coisa que eles não tinham como ficar de pé no porão, que ele uma viagem que ele faz bem longa, acho que até Pernambuco. Todos deitadinhos, ou ficava baixadinho, né? Não conseguia ficar de pé. Imagina você não conseguir ficar de pé, cara. Deu uma sensação horrível. Sem contar que ele fala também que ficavam divididos mulheres de um lado, homens do outro lado, todos eles nus. São de gênero. Todos eles ficavam nus. Não tinha... Bom, eles nunca viajaram de navio, então eles ficavam mareados. E não tinha banheiro, obviamente. Então todas as necessidades que eles precisavam, eles faziam ali dentro daquele compartimento. Que ficava todo mundo espremido. Imagina o cheiro. Não, e sem contar a dificuldade pra respirar também, porque era tudo muito fechado. As doenças que eles pegavam. Ele também fala que quando eles ficavam doentes, antes mesmo da pessoa morrer, os senhores que estavam, os traficantes, né, no caso, eles pegavam e jogavam no mar, né? Quando eles achavam que o cara ia morrer, eles jogavam no mar. Exatamente. Até porque pra não pegar doença pros outros, né, também. Eles iam ao convés, assim, raríssimas vezes pra se lavar, mas eles não relatam se era feita uma higiene também no local. Então eles subiam, se lavavam, mas voltavam pro mesmo local sujo. Então, na verdade, se lavavam 2 vezes durante a viagem, né? Uma antes, uma no meio da viagem e uma antes de desembarcarem pra serem vendidos. Daí ia lá e passavam óleo no corpo pra ficar mais atraente ao comprador. Mas também... a Júlia tinha até comentado antes essa questão de escravos. Esses eram os escravos que iam ser traficados, né? Que iam ser vendidos. E os outros escravos que tinham funções dentro dessas grandes navegações, exatamente, né? Como a função de remar, guiar a embarcação através do leme
a função de estiar as velas e até mesmo os escravos que tinham conhecimento mais próximo da língua dos traficantes, como ingleses ou os escravos que vinham de colônias portuguesas, eles funcionavam como uma espécie de intérprete entre os traficantes e os escravos que estavam sendo transportados no porão, e também os escravos que faziam as funções de servente, de higiene, de os cozinheiros também. Às vezes a gente não tem essa ideia, né? Dos caras que estão lá remando, tipo, Exatamente. As velas não vão sozinhas, né? Os caras têm que ter alguma força. E quem rema pros caras é os escravos, né? Eles acabam tendo essa função. É bem pesado, na verdade é bem pesado. Quando a gente foi lendo, conforme foi lendo, foi bem... E tem também, daí posteriormente, que entra bastante no nosso tema, né? Esse encontro com o outro, né? Quando eles chegam quando eles chegam nos países, no local onde é destinada essa grande navegação, né? Então o Baquaquá lá na bibliografia dele, ele relata aí de que os caras chegam lá, eles são vendidos, são comerciados e eles nem fazem ideia pra onde que vão, pra que casa vão, pra que família vão, o que vão fazer com ele. E não somente esse encontro antropológico com o comprador, mas também entre eles, porque quando eles eram escravizados, não tinha-se a distinção de tribos em que eles viviam, eles misturavam todo mundo. Então, apesar deles pertencerem ao mesmo continente, eles pertenciam a tribos diferentes, e isso às vezes causava conflito entre os próprios escravos. É legal essa interação, né? Esse encontro com o outro de uma certa forma também, né? Pensar esse encontro com o outro. Assim, pra eles era outro mundo, né? Nenhum deles esperava aquilo. Tanto é que ele falou que ele não sabia que esperava além do mar. Ele entrou naquele navio, não sabia onde que ia sair. Quando ele saiu da África, ele achou que... Ele participou de uma festa, ele achou que era a última festa. Ele não sabia se era a última festa da vida dele ou não, na verdade. E assim, ele foi tendo uma vida totalmente pessimista, né? Foi levando... Alguns se matavam no meio no navio, crianças se matavam. Não sabia se o próximo destino dele seria melhor ou pior. Então eles estavam jogados à sorte, né, cara? Isso que é verdade. Ele tem uma visão pessimista. Eu acredito que essa visão pessimista dele, ela é mais intensa quando ele tem a noção... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os integrantes. Os próprios escravos. A partir de uma condição que eles possuíam. E essa visão pessimista que ele tem, a visão otimista, ele só vai passar a ter quando ele ouve que em Nova York é tudo... Seria liberdade. Ele já teria uma liberdade. Tava empolgadão pra ir pra lá, só que ele chega lá e ele dá de cara com isso que a Júlia comentou mesmo. Ele não tem essa liberdade, ele chega lá, tem de uma certa forma. Não é, os caras não escravizaram ele igual fizeram nas Américas, né? Mas... de uma certa forma... Ele continuou lançado à sorte, na verdade, né? De uma certa forma ele foi jogado à sorte. De Exatamente. Novo, né? O encontro dele com o outro foi jogado à sorte, exatamente. na verdade. E ele ficou preso. E novamente, um encontro com o outro bem interessante. Modernos, né? Eu acho que o relato dele aí resume bem, é uma fonte bem forte aí pra gente... Que é esse encontro com o outro, né, dos escravos, né? É uma fonte muito forte. Provavelmente deve ser a visão aí de vários escravos que não tiveram a oportunidade que ele teve de escrever, né? Ele viajou a América inteira. Com certeza. Ele atravessou a América do Sul, América do Norte, América Toda Central. a costa brasileira. Tudo quanto escravo. O entendeu? O autor coloca ele como uma fonte rara, justamente por não ter tantos escravos que têm essa possibilidade. Que tiveram acesso à educação. Acesso à educação e conseguiram escrever sobre a própria vida. E ele representa muito, né, igual a gente falou mais cedo, ele representa muito essa questão escravocrata aí nas grandes navegações, esse encontro com o outro. Então, igual o Matheus falou, o encontro com o outro dos escravos é a sorte. Eles são jogados à sorte, né? Esse é acho que o ponto fundamental aí que a gente chega, né? Exatamente. A sorte. Exatamente, o encontro pro outro deles foi a sorte. Alguns levaram sorte, outros não. Posso citar Caboclo agora? Pontos fortes e pontos fracos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os integrantes. A gente vai agora gravar o nosso TDE. Nosso TDE tem como tema as grandes navegações, o encontro com o outro, escravos negros no transatlântico. Então, basicamente, a gente vai desenvolver aí o nosso tema. E o nosso grupo do TDE é composto por...
Júlia Feio-Strecker, estudante do terceiro período de História na PUC-PR.